Boa noite, pessoal. Eu sou o Cid, do Clepsidra. Estou aqui com o Caio Bezarias. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Nosso primeiro evento ao vivo, em vídeo, para explorar um pouquinho, né, dos autores que nós estamos oferecendo aqui no Sebo e trazer um pouquinho de cultura, também aprofundar um pouquinho mais a conversa sobre literatura, porque, afinal de contas, trabalhar com livros não é apenas vender livros, né? Nós somos apaixonados por livros e este é o primeiro de vários vídeos que nós queremos fazer, cada um com um tema muito específico, e hoje nós chamamos o Caio para conversar sobre a especialidade dele, que é o autor americano Howard Phillips Lovecraft, grande iniciador da Weird Fiction, um grande mestre do horror cósmico. E se para você esses termos ainda não são muito familiares, espera um pouquinho que a gente vai falar sobre isso, ele vai explicar bem pra gente como que essas diferentes categorias podem ser consideradas na tradição do horror. E eu queria primeiro, né, pedir para vocês que estão agora já assistindo a gente, que enviem feedback comentando se o áudio está bom, se a luz está boa, se a gente pode fazer alguma melhoria enquanto a gente está transmitindo o vídeo, porque a gente está aqui ao vivo, né? E como é a primeira vez, né, a gente está ainda ajustando alguns ponteiros, tá? Eu vou inclusive comentar aqui que o Caio não tem apenas esse trabalho sobre Lovecraft, né? Ele tem um blog chamado Carpe Noctem, né? E ele tem uma produção autoral também. E eu gostaria de começar então pedindo para que você se apresentasse para o pessoal e comentasse um pouquinho a sua produção e também a trajetória que te levou a estreitar relações com o Lovecraft, por favor. Tá, obrigado, Cid. Vamos lá. Bom, para começar, vamos falar então da minha vida civil, né? Algo assim. Eu sou professor de português há 20 anos, tá? Me graduei, licenciei e fiz mestrado pela Universidade de São Paulo, tá? Então, além do meu estudo sobre Lovecraft, a totalidade pelo horror, tá? Meu mestrado, que se tornou livro, pela Ana Bloom, com patrocínio da FAPESP. Como se disse, eu tenho um blog, junto com 3 amigos, tá? De contos de terror e fantasia, todos passados em São Paulo, o Carpe Noctem. O endereço é carpenoctem.wordpress.com, né? Nós começamos o blog, eu e o André Pavese, em 2007, apenas abordando vampiros e lobisomens, tá? Em cenários de São Paulo, do centro de São Paulo. Depois, aos poucos, fomos expandindo, né, a temática, e outros 2 amigos nossos, a Elis Verri e o Vinícius, tá, juntaram seu corpo de autores. Tá? E o blog está no ar e nós, com uma certa regularidade, postamos contos. Tá? E a minha outra produção autoral é essa novela de fantasia, tá? Chimandura, Cidade da Chuva, que é uma novela de fantasia urbana, que não tem nenhuma relação direta com Lovecraft. Tá? Tem uma certa influência, óbvio, tá? Mas a temática é muito diferente. É uma história de fantasia urbana que eu publiquei pela Devir há cerca de 1 ano, tá? E que terá continuações. Essa é outra história. Bom, então é isso. O Cid pediu para eu falar sobre como que eu cheguei ao Lovecraft, como que eu estreitei relações. Bom, eu li o Lovecraft pela primeira vez aos 15 anos de idade. Li uma daquelas lendárias edições da Francisco Alves, Um Sussurro nas Trevas. Né? Eu li a ficção científica desde criança, e um dia caiu nas minhas mãos um volume da coleção da Francisco Alves, de ficção científica. Coleção Mestres do Terror. E aí tinha, no final, lá, leia também os livros da série Mestres do Terror e da Fantasia. E aquilo lá já, de imediato, né, me chamou a atenção. Fiquei ali muito intrigado. Vi os títulos dos autores, os nomes. Aí um dia numa livraria eu vi um livro do Lovecraft, daquela coleção. Olhei, fiquei impressionado com a capa. Comprei o livro e aí foi, né? Fiquei muito impressionado. É um livro é uma edição que contém o chamado de Cthulhu, A Cor que Veio do Espaço, Sombras Perdidas no Tempo e... ou mais? A Estampa da Causa Maldita, entre outros. Comecei a ler o Lovecraft, comecei a ler tudo que eu encontrava do Lovecraft, comecei a ler. E aí quando chegou o momento de fazer o mestrado, eu queria fazer pesquisa acadêmica na faculdade, tá? Eu queria estudar a permanência, a influência e transformações da mitologia na literatura fantástica.
eu percebi logo que a literatura fantástica contemporânea, ela bebia muito na fonte dos mitos, mas os transformava, usava com certos fins. E foi uma associação imediata, Lovecraft. Então é isso. Perfeito. E para quem não conhece ainda o autor, né, eu sei que muitos de vocês já são escolados, né, e já têm um conhecimento mais aprofundado sobre o autor, mas assim, por que o Lovecraft é um autor único? Quem é o Lovecraft? Muito bem. Bom, aí eu vou ser obrigado a parafrasear um pouco uma das melhores, se não a melhor biografia sobre o Lovecraft, que foi publicada no Brasil finalmente, há cerca de 2 anos, né? Lovecraft, Uma Vida, do S.T. Josh. Né? O Lovecraft é um autor único, e vou juntar também observações de outros autores, porque ele foi o autor que melhor expressou na literatura contemporânea o chamado, vamos dizer, mal-estar cósmico, horror cósmico, como ele chamava. Ele, vamos dizer, como é que eu posso dizer? Ele conseguiu expressar o horror da condição humana do homem do século XX, que diante de todo o conhecimento que é científico, que foi produzido no século XIX, todo aquilo que nós sabemos que foi destronando o ser humano da posição de centro do universo, né? Tudo aquilo que nós sabemos, as descobertas científicas, né? Da teoria da evolução das espécies, etc. A descoberta que o nosso planeta é só um planetinha jogado num canto qualquer do universo. Então, o Lovecraft, ele expressou muito bem isso, tá? E ao mesmo tempo que parece que ele expressa uma nostalgia por isso, né? Não expressa, porque o Lovecraft, como sabemos, ele era um ateu consumado, né? Em termos políticos, ele era um poço de contradições, eu sempre falo. Em termos políticos, ele era totalmente regressivo, reacionário, né? Mas em termos, vamos dizer, filosóficos, em termos de encarar a condição humana, ele é absolutamente moderno. E é por isso, a meu ver, que conforme o tempo passa, né, ele se torna mais e mais popular, porque essa cosmovisão dele, absolutamente desencantada, tá, da condição humana no universo, ganha mais sentido, na minha opinião. Perfeito. Uma coisa que eu gostaria de perguntar também é assim, a gente sabe que já havia uma tradição literária de horror, já havia alguma coisa ali sendo feita naquilo que ele chamava de horror sobrenatural, né? Sim. Então, o que a gente pode apontar como influências prévias dele? Quem que influenciou, quem que pavimentou um pouco o caminho dele antes de ele se tornar também um autor, um criador, né? Certo. Bom, primeiro de todos, né, que sempre é citado, é um lugar comum falar sobre esse autor, sobre a influência dele sobre o Lovecraft. Influenciou muito, de fato, não é diminuir, mas é colocar no devido lugar, porque também há muitas distorções e exageros, e interpretações erradas. Edgar Allan Poe. Sim. Né? Então, esse certo horror cósmico, esse certo mal-estar da condição humana, tá? O Poe é uma grande influência. Ele é um tributário do Edgar Allan Poe, isso é mais do que sabido, né? Quem já leu O Horror Sobrenatural na Literatura, que é um estudo que o Lovecraft fez sobre a literatura de horror, percebe isso. O capítulo que ele dedicou ao Allan Poe, que aliás é o único autor que ele dedica um capítulo inteiro no livro, é quase uma geografia, uma biografia de santo, né? Então, para começar, o Allan Poe, mas há outros, claro. Principalmente no começo da obra dele, aquela primeira, alguns identificam a primeira fase, que é muito calcada na fantasia, tá? A fase que ele escreveu, que termina mais ou menos com Em Busca de Kadar, tá? Aquela fase dita onírica, né? Também falo do universo onírico. Ele foi muito influenciado pelo Clark Ashton Smith, né? Um autor americano contemporâneo dele. Eles eram amigos, trocaram muitas cartas, chegaram a se encontrar umas poucas vezes, tá? E também por um autor inglês, o Lord Dunsany, né? Esses dois autores influenciaram muito também o Lovecraft, somente na primeira fase, tá? Tanto que o Clark Ashton Smith, ele e o Lovecraft e alguns outros autores, eles fizeram uma coisa muito interessante e curiosa. Um se apropriava, né,
com a devida concordância, eles não se importavam, eles estimulavam até. Um se apropriava de criações do outro. Então, criaturas, lugares, monstros, entidades que um criava apareciam na obra do outro. Né? Tanto que há muitos mal entendidos, né? De que quem criou isso, quem criou aquilo, né? É sabido quem criou o quê, mas eles utilizavam delicadamente com a devida liberdade. Então, esses caras também foram muito importantes para ele. Outro escritor de terror que também expressava esse conceito, essa sensação do horror cósmico, o Algernon Blackwood, né? Que também foi outro autor muito importante para o Lovecraft, que influenciou muito. O Robert Chambers, o autor do Rei de Amarelo, né? Que muitos identificam como um avatar de um dos Great Old Ones, né? Das entidades do panteão Lovecraftiano. Alguns especulam que o Rei de Amarelo seria, afirmam, aliás, que o Rei de Amarelo seria um avatar de Nyarlathotep. Tá? O Chambers, estou esquecendo de mais alguns. Arthur Machen, claro, né? O Arthur Machen, que teve um livro editado no Brasil há alguns anos, né? O autor de O Grande Deus Pan, Blackwood. Algernon Blackwood, autor excelente, também autor importantíssimo do terror. E aqui, na capa, os seus contos são os melhores weird tales do seu século, de qualquer outro. O Lovecraft, inclusive, afirmava que para ele o melhor conto de terror já feito até então, né, até o tempo dele, é Os Salgueiros, que é o conto que abre esse livro. Perfeito. E agora falando não das influências, mas dos autores contemporâneos e daqueles que deram continuidade aos mitos de Cthulhu. Né? Alguns deles podem ser considerados canônicos, no sentido de que o próprio Lovecraft considerava eles como ampliadores, ou não existe muito esse reconhecimento, eles criaram coisas paralelas, sem ligação visceral com a obra do Lovecraft. Obviamente, né, aí a coisa se complica demais, né? Se expande monstruosamente, né? Óbvio. Há muita discussão nesse terreno. Muitas pessoas, muitos autores, muitos pesquisadores e fãs afirmam que esses autores são continuadores do Lovecraft. Outros renegam, né? Afirmam que não, que esses caras não fazem jus ao legado do Lovecraft, foram influenciados, mas são reducionistas ou ridicularizaram, mesmo que involuntariamente. Então, há poucos autores, na verdade, de fato, que nós podemos dizer canônicos. Né? Por exemplo, o S.T. Josh, ele, com todas as letras, afirma que o Stephen King e o Clive Barker são, para ele, não é bem esse o termo, mas eu diria dois populistas do terror. Para ele, esses dois são dois vulgarizadores do terror que não merecem a menor consideração. Certo? E o Stephen King, né, por mais que você faça restrições à obra dele, ele foi muito influenciado, sim, principalmente no começo da obra dele. Né? Ele até hoje afirma isso. Né? Então, agora, dizer se ele é canônico ou não, então depende dos seus critérios e também um pouco dos seus preconceitos. Certo. É fato. Né? Mas eu posso falar, tem autores que realmente são considerados canônicos, que seguiram o Lovecraft, foram muito influenciados. Por exemplo, Robert Bloch, o autor de Psicose, da novela Psicose, que escreveu várias histórias de terror. Né? Inclusive, o Bloch escreveu uma história brilhante, que teve uma única edição em português que eu saiba, O Campanário das Trevas, né? Em que o Lovecraft é personagem. Olha só. Perfeito. Ele faz uma especulação fantástica sobre a morte do Lovecraft. Né? O Robert Bloch, com certeza. Sim. Outro autor, que é um dos poucos assim, considerado um canônico, um autor que praticamente não foi publicado no Brasil, mas é muito respeitado na língua inglesa, o Ramsey Campbell. Você já deve ter ouvido falar. Sim, sim. O Campbell, ele é um escritor inglês que ele começou a escrever no fim dos anos 60, né, e ele recebeu o conselho de... Ele começou, os primeiros contos dele, ele escrevia contos que foram acusados de ser um tanto de pastiche do Lovecraft, e que se passava exatamente na Nova Inglaterra. E ele foi aconselhado: por que você não cria um cenário fictício, como Lovecraft fez, né, com a Universidade Miskatonic, Arkham, mas na sua terra natal, na Inglaterra, né, e explora ali, expande o universo Lovecraftiano com um cenário seu. Né.
E ele fez isso, né? Ele é oriundo do sul da Inglaterra, daquelas áreas rurais do sul da Inglaterra que são bastante pantanosas, né? E ele criou ali todo um cenário que agora me escapam os nomes, é o Vale do Rio Severn, se eu não me engano. Tá? E ele criou uma universidade que tem livros proibidos, que criou cultos que invocavam entidades que passaram a habitar aquelas regiões. E também por que ele é considerado um grande renovador do Lovecraft? Porque ele também trouxe para o universo Lovecraftiano toda a inquietação política, comportamental e social do fim dos anos 60. Então, ele é considerado também um renovador da temática Lovecraftiana, porque todos esses elementos, as contestações dos anos 60, a questão do uso de drogas, do amor livre, do sexo livre, ele traz para o universo Lovecraftiano. Então, quando ele criou esse universo próprio, ele colocou muitos personagens que, por meio de experimentos com drogas, com sexo livre, e habitando naquela região, acabam se envolvendo com essas entidades. Perfeito. Então, assim, um brevíssimo, né? Brevíssimo breviário de autores que seguiram o Lovecraft. Perfeito. Uma coisa que me chamou a atenção também é o seguinte, é muito comum, além de a gente ler sobre a ideia de horror cósmico aplicado ao Lovecraft, é muito comum também a definição, né, taxonômica, ser só uma coisa que geralmente a gente encontra nos estudos mais especializados, da tal weird fiction. Né? Então, para quem está acostumado com o modelo do romance gótico, certo, ou assim, quem está familiarizado com a ficção científica, como que a gente pode comparar o horror cósmico ao horror gótico e a weird fiction com a science fiction? O que muda? Tá. Essa também é uma questão que tem muita discussão, tá? E aí o que se fala sobre o termo weird fiction? Que eu concordo integralmente. Eu acho esse termo nem mesmo capcioso. Eu acho que esse termo é infeliz, é bobo, vou ser honesto, porque toda ficção fantástica é weird. Então, se falar que é ficção, né, estranha, inusitada, sei lá, como você traduziria weird? Estranho, né? Anormal. Toda ficção fantástica é weird. Né? Isso é um rótulo moderno que surgiu há coisa de uns 10 ou talvez 15 anos, por conta de um grupo de autores que eles fazem? Eles demoliram as fronteiras entre a ficção científica, a fantasia e o terror. Né? Com destaque está aí um cara que também é influenciado pelo Lovecraft, que eu esqueci de citar, que nos últimos anos passou a ser publicado no Brasil, China Miéville, o autor de Perdido Street Station. Né? Que você percebe a influência de Lovecraft sim ali. Né? Não é uma influência, assim, vamos dizer, muito direta, pura, mas existe. Voltando à questão. Então, o que eu afirmo no meu livro? Na verdade, o que seria então a antepassada, ou raiz dessa weird fiction? O próprio China Miéville também afirma isso. Né? O que eu afirmo é que você pode chamar de weird fiction uma literatura fantástica, vamos dizer, sincrética. Que a ficção científica, a fantasia e o terror, as três estão presentes, e você discernir ali a fronteira onde um acaba, outro termina, é muito difícil. Isso marca principalmente a segunda fase da obra dele. Quais exatamente? Sombras Perdidas no Tempo. Meu preferido. Preferido dele, todos os tempos. E Nas Montanhas da Loucura, que é o meu conto favorito, para mim é a obra-prima do Lovecraft. Por exemplo, esses dois contos. Não há nenhum elemento de sobrenatural, é pura ficção científica, tá? Tudo dentro das regras, né, vamos dizer, das leis da natureza, como a ficção científica clássica, entre aspas, pratica, só que é uma história de terror, são duas histórias de terror, né? É puro horror cósmico. Né? Os personagens descobrem fatos sobre a história da humanidade, a história do planeta, a história do universo, que são absolutamente aterradores. Então você fala, isso é ficção científica ou é terror? São ambos. São ambos. Então, eu diria que weird fiction, né, repito, também não gosto do rótulo, seria isso então. Seria uma ficção fantástica, moderna, tá, em que esses três gêneros fantásticos, eles não têm um limite claro entre eles. Perfeito. Agora sim, eu acho que
com isso a gente pode já então sair do que seria uma introdução ao Lovecraft para começar a entrar um pouco já na questão básica que eu acho que faz, na minha opinião particular, com que ele seja um grande renovador também, né? Existe na obra dele um punhado de obras que se encaixam como peças de um quebra-cabeça e compõem uma visão de mundo, né? Quase uma teogonia, uma cosmologia que convencionou-se, né, chamar de Cthulhu Mythos, né? Sim. Então, assim, eu gostaria de perguntar assim, quais são as obras que definem e compõem esse círculo? Quais são as obras que definem o que seriam as delimitações de uma mitologia Lovecraftiana? Certo. Então, a meu ver, são 3 pontos, né? São esses 2 que acabamos de citar, Os Sombras Perdidas no Tempo e As Montanhas da Loucura, e o chamado de Cthulhu. Okay? Seriam os pontos em que a cosmogonia do Lovecraft, a cosmovisão dele, é montada ali, né? Sem haver uma relação direta entre os pontos, né? Isso também é um elemento interessante. O Lovecraft nunca fez uma sistematização da obra dele, uma cronologia, ou estabeleceu ligações claras. Então, praticamente todas as tentativas de classificar, de fazer cosmologias, cronologias, tá, da obra dele, olhe com desconfiança. Tem que olhar sempre com desconfiança, que são arbitrárias. Tá? Existem essas ligações sim, mas, tá, repito, não são como elas não são como são apresentadas por esses autores. Tá? Notadamente, um cara que tentou fazer isso, nós devemos muito a ele. Ele fundou a editora para publicar os livros do Lovecraft, sem ele, mas o Auguste Dellert. Arkham Press, né? Arkham Press, exatamente. Só que a sistematização que ele fez, tá, e a interpretação que ele fez da cosmogonia do Lovecraft está totalmente superada. Temos que falar a verdade. Então seriam esses 3. Por quê? No chamado de Cthulhu, então vamos por ordem cronológica, né? O primeiro dos contos que ele escreveu e publicou foi o chamado de Cthulhu. Depois, As Montanhas da Loucura e depois Os Sombras Perdidas no Tempo. No chamado de Cthulhu, o que acontece? A humanidade descobre, né, por meio, né, das descobertas daquele culto, né, que o homem, existem seres muito mais poderosos que o homem. Tá? Existem entidades muitíssimo mais poderosas e que praticamente governam a humanidade desde a aurora dos tempos, vamos dizer, usando um termo bem Lovecraftiano. Depois, nas Montanhas da Loucura, a humanidade descobre algo ainda pior, né? Pior no sentido de tirá-la daquele pedestal, de destroná-la do posto que ela acreditou durante milênios de, literalmente, centro do universo. A humanidade, aliás, praticamente todas as formas de vida pluricelulares da Terra foram criadas por uma espécie alienígena que se estabeleceu na Terra há centenas de milhões de anos, com fins totalmente pragmáticos. Ou seja, não havia nada de nobre ou divino na origem humana. Quase uma horta. Quase uma horta. Que os personagens descobrem isso, o protagonista nas Montanhas da Loucura, ao escavar as ruínas dessa espécie na Antártida. E por fim, Os Sombras Perdidas no Tempo, que para piorar, para completar, descobre que aquela espécie que criou a humanidade, criou praticamente todos os seres pluricelulares, ela não foi a primeira a vir para a Terra, não foi a mais poderosa, e houve uma outra espécie muito mais poderosa que ela, que dominou inclusive a viagem no tempo, e que praticamente dominou todas as eras do planeta. Então, ou seja, ele pega a condição humana nesses 3 contos. A viagem da consciência no tempo. Exato, a viagem no tempo. Desculpa, você corrigiu bem. Eles descobriram a forma de projetar as consciências deles no tempo. Então, quando o planeta ia enfrentar um cataclisma e a espécie ia ser destruída fisicamente, eles projetavam as consciências deles em outra espécie futura. Nossa. E assim, você falou dessas 3 narrativas mais nucleares para o entendimento da mitologia deles. Exato. Além da questão cronológica, da escrita delas, da publicação delas, existe alguma recomendação de uma ordem de leitura? Você acha que existe uma ordem para uma pessoa que quer se aprofundar, ou isso pode ser dispensado? Assim?
pode ser dispensado. Se quer conhecer e entender a cosmogonia dele, recomendo ler esses 3 nessa ordem. Não é fundamental. Porque, repito, por quê? Porque eles não são ligados, um não é continuação do outro, as histórias são fechadas. Né? Ele nunca se preocupou com isso, em escrever, por exemplo, uma grande saga interligada. Tá? Então, não há uma ordem rígida, repito. Mas, se quiser, pode ler esses 3 nessa sequência e depois partir para os outros textos dele. Agora, uma questão assim de caráter um pouquinho mais, talvez até acadêmico. Nós falamos muito do mito Lovecraftiano, da mitologia Lovecraftiana, mas segundo os estudiosos da mitologia, segundo as definições clássicas de mitologia, nós podemos chamar o que o Lovecraft fez de mitologia ou existe aí alguma ressalva, um uso mais livre? Ótima pergunta. Ótima pergunta, e é o centro do meu estudo. O centro do meu estudo foi esse, né? O título do meu livro é O Mito na Obra de Howard Phillips Lovecraft. Né? Então eu tive que pesquisar muito, né, as definições clássicas de mito. Né? O que é um mito? Né? Desde as definições de teoria literária até o conceito de mito, por exemplo, da teoria crítica, da escola de Frankfurt, até Adorno e Horkheimer. Então, o que é o mito segundo eles? Né? Para identificar na obra do Lovecraft, o que há de mitológico na obra dele. E ele simplesmente se apropriou de mitos antigos, pegou a estrutura, a forma, se transplantou para a obra dele, ou, o que era muito mais provável, né? Ele pegou essas estruturas e elas se adaptaram, sofreram uma transformação problemática aqui. Problemática, estou dizendo, não no sentido de falha. Problemática é que elas tiveram que se adaptar, geraram problemas, o que é absolutamente natural, né? Na obra literária. Então, e o que eu descobri? Qual foi a minha conclusão, né? O que eu observei? Que ele já foi chamado de um mitógrafo da era do ateísmo. Que na era do ateísmo, além de ele expressar muito bem o ateísmo, a descrença da nossa era, ele também foi chamado o último grande mitologista também, da era do ateísmo. Isso faz muito sentido. Tá? Então, no sentido, vamos dizer, clássico, você pensar o mito no sentido clássico, no sentido que as ciências humanas descrevem o mito como uma forma dos membros daquela comunidade, quando são iniciados, quando passam pelos ritos de iniciação para se tornarem membros do grupo, né, daquela cultura, né, os mitos são uma forma de fazer com que aquele indivíduo aceite a condição humana, aceite o modo de vida, se torne membro daquela cultura, né, e aceite, como o Adorno Horkheimer fala, né, aceitar as imposições da natureza, né, mais ou menos isso que eles falam. Nesse sentido, não mesmo, né? Porque se lermos atentamente, o que nós vamos encontrar? Os personagens do Lovecraft, os protagonistas dele, tá? Ao descobrirem esse mito que explica a origem humana, que é o chamado mito cosmogônico, né? Aí eu também explico isso no livro. Que tipo de mito que é o mito que o Lovecraft usa? É o mito cosmogônico. O que é isso? É o mito que explica a origem última dos tempos, a origem do universo, literalmente. Tá? Como literalmente o universo foi formado, qual entidade que pegou o nada, a lama primordial, ou o que seja, e criou o universo organizado. Né? Separou as luzes das trevas, a água da terra, pôs ordem no caos. Né? Então, nesse sentido, é um mito, no mínimo um mito moderno. Por quê? Porque as personagens, ao descobrir essa verdade sobre a condição humana no universo, elas enlouquecem, elas entram em desespero, ou seja, não restitui a dita harmonia perdida, não coloca aquelas personagens em harmonia com os ritmos do universo, como o mito clássico faz. Pelo contrário, destrói. Então, é um mito moderno mesmo. Entendi, perfeito. E para agora entrar um pouquinho mais nas especificidades da mitologia do Lovecraft, qualquer pessoa que começa a pesquisar um pouco, que começa a ler a respeito disso para saber se vai aprofundar as leituras dela ou não, encontra assim, termos e nomes que
soam bastante alienígenas, né? Então, o Cthulhu, Azathoth, Nyarlathotep, Yog-Sothoth, Necronomicon. Eu gostaria que você comentasse um pouco quais desses tópicos, quais dessas obras que ele cita, quais dessas entidades que ele cita são as peças-chave para o entendimento do que seria a mitologia dele. Que você comentasse um pouquinho, Tá. para a gente dar uma amostra também do que ele criou, do que ele imaginou, né? Tá. Bom, para começar, o mais conhecido, chamados mitos de Cthulhu ou ciclo de Cthulhu. Né? De novo, S.T. Josh. Ele, num artigo, mostra por A, B, C, D e F que esse termo está errado, na verdade. Que é um termo que se popularizou, que se fosse esse ciclo, tá? Este ciclo, que já, de novo, é arbitrário chamar isso de um ciclo. De novo, Lovecraft não estabeleceu um ciclo. Foi coisa feita pelos continuadores da obra dele, o Augusto Delert, o grupo que se dedicou a divulgar e preservar a obra dele. Né? O S.T. Josh prefere chamar esse ciclo, tá? Sempre com a devida ressalva, ciclo de Yog-Sothoth. Para ele, essa entidade, que é uma entidade muito mais poderosa, né? Faria jus ao ciclo, citando o Cthulhu, que é o mais conhecido de longe, a mais conhecida de todas as criaturas do Lovecraft, curiosamente, nem de longe, é um dos mais poderosos. Né? Inclusive, o meu orientador de mestrado, ele falou uma coisa que eu achei muito engraçada na ocasião, ele está certo. Ele teve que ler o Lovecraft e tal, né, eu explicava o conceito para ele, acompanhava, ele falou, deixa eu ver se eu entendi, o Cthulhu é o despertador dos Great Old Ones. Ele acorda e vai avisar os caras que está na hora deles acordarem e dominarem de novo o universo. Eu ri muito e falei, você está certo. Fazendo uma comparação simplista, é isso mesmo. Não é à toa que ele é um sacerdote. Ele é um sacerdote, que fala, é o grande sacerdote. E o sacerdote não é divindade, obviamente. Né? Então o Cthulhu é um bom ponto de entrada, né? É o mais popular, mas ele não é um dos mais poderosos. Né? O Necronomicon, né? Acho que é sempre importante falar, pessoal, não comprem livros do Necronomicon que são vendidos como este é o Necronomicon original. Se você comprar algum Necronomicon, tem alguns bem interessantes, bem escritos, divertidos. O Necronomicon não existe. O Necronomicon que foi escrito pelo árabe louco no século VIII não existe. O Lovecraft escreveu várias cartas tendo que se explicar, esse livro não existe, eu inventei esse livro. Tá? Este livro não existe, é inteiramente ficcional. Inclusive, a formação do termo já mostra que ele é ficcional, porque a forma como ele combinou os termos gregos está errada, segundo as regras do grego clássico. Tá? Ok? Então, para terminar, as outras entidades, é interessante, para quem quer mergulhar no universo dele, saber quem são os chamados Great Old Ones, né? Ou os grandes antigos, que são realmente as entidades mais poderosas, né? Que o Cthulhu, como eu disse, está muito abaixo deles, né? Que seriam, alguns identificavam assim, cada um deles seria uma personificação de algum aspecto basilar do universo. Então, Shub-Niggurath seria a energia da procriação, da multiplicação. Azathoth, o pai dos não sei quantos mil bodes. Exatamente. A mãe de mil bodes. Azathoth seria a personificação do Big Bang. Ele seria o sultão do universo. É o Big Bang. Seria o princípio básico da criação do universo. E por aí afora. Certo. E agora sim, eu tinha pensado também em perguntar sobre essa questão política que você citou. Sim. Né? Uhum. Porque por mais que o interesse na obra do Lovecraft tenha aumentado muito, exponencialmente, com o passar das décadas, também o mundo avançou muito em relação à maneira como nós vemos outras culturas, Sim. a maneira como nós enxergamos o outro no geral. Né? E assim como já aconteceu com Monteiro Lobato e outros autores, constantemente surgem algumas precauções, algumas ressalvas e, inclusive, alguns boicotes em relação ao Lovecraft. Né? Sim. E nós sabemos que, como membro de uma família
quase aristocrática, né, da Nova Inglaterra, que ele tinha uma visão de mundo muito particular, né? E eu queria perguntar assim, de que maneira você descreve um pouco a concepção que ele tinha do que é cultura e de como ele descrevia outras culturas dentro desse turbilhão, né, essa cultura ameaçada pelos antigos, né? Sim. Como que isso influenciou a obra dele, né? E como que isso pode ser tratada na nossa recepção atual da leitura dele. Tá, vamos lá. Pergunta longa e densa. Vamos por partes então, vamos retomar. Bom, primeiro de tudo, a visão de mundo dele se tornou realmente bem particular, mas no começo, até um certo estágio da vida adulta dele, ela não tinha nada de particular. Ele seguia exatamente a visão de mundo da classe social dele, né? Ele era descendente dos colonizadores ingleses da Nova Inglaterra. O avô dele se orgulhava de rastrear a origem dos Lovecraft até, não só até o navio dos pioneiros do Mayflower, o navio dos pioneiros que colonizaram os Estados Unidos. Ele rastreava ainda lá na Inglaterra. Tinha documentos que afirmavam que a família na verdade chamava-se Lovecraft, saber de qual condado da Inglaterra eles saíram, né? Então Lovecraft, até um certo ponto da vida dele, foi total tributário. Ele não se via como norte-americano, pelo último ponto da vida dele. Ele se via como um aristocrata, um descendente dos ingleses. Tá? Inclusive ele disse até uma vez, afirmou numa carta, que ele só voltaria a ser um homem feliz quando a bandeira da Inglaterra voltasse a tremular no alto de todas as igrejas e torres de Providência. Ele chegou a dizer que os Estados Unidos era uma ficção. Só que, com o passar do tempo, com as leituras dele, com os infortúnios, né, da vida dele, né, ele decaiu demais economicamente, sabe-se disso, né? O avô dele faleceu, a mãe dele e as tias dele não conseguiram administrar o espólio, que era grande, e ele foi decaindo em termos econômicos, tá? Foi uma ladeira abaixo sem fim até a morte dele, né? Tanto que ele morreu muito jovem, né? Por conta das condições de vida muito precárias, né? E o S.T. George também afirma isso, e é nítido realmente, que ele forjou uma visão de mundo particular que, né, é expressa na obra de ficção dele, porque ele foi saindo disso, ele foi absorvendo outras influências, conhecendo mais os Estados Unidos, viajou muito os Estados Unidos. Essa história de que ele era um recluso, tá, é uma lenda. Tá? Uma lenda de que ele era um recluso. Na verdade, ele teve uma vida social, sim, a partir da vida adulta dele, a partir do momento que ele se curou daquele colapso, bastante intensa. Viajava muito pelos Estados Unidos, em busca de cidades com antiguidades, com construções antigas. Tá? Vários dos amigos com quem ele se correspondia por carta, ele encontrou pessoalmente, outros não. Tá? Foi para Nova York, né, aquele período daquele casamento mais do que fracassado com a Sonia Green, né, ele residir em Nova York, que foi para ele chamava de exílio, para ele foi um tormento imenso, né, mas assim, a visão de mundo dele foi se tornando bastante particular no decorrer do tempo, também devido também a muitas das leituras dele. E realmente, assim, em termos contemporâneos, ele era um tremendo reacionário e um racista consumado. Isso aí é amplamente sabido, né? Ele chama europeus não anglo-saxões, qualquer povo do hemisfério norte não anglo-saxão, eslavos, asiáticos, japoneses, mediterrâneos, tá? De raça inferior, tá? Expressa racismo declarado pelos negros, sim, isso é fato. Isso é uma mácula da obra dele que não temos o que, não dá para escamotear, para esconder. Sim. É um fato. Você tinha perguntado mesmo aí. Então, e aí o que eu fico pensando é o seguinte, quando você pensa, por exemplo, no chamado de Cthulhu, existe uma certa sugestão de que o despertar dos antigos vai aniquilar a cultura, exato, de certa forma, vai destruir as instituições humanas. Exatamente. E aí, eu sempre me pergunto assim, isso é a raiz básica do horror para o Lovecraft, ou é
muitas vezes quase que um alívio por estar destruindo também uma cultura que ele considerava deturpada, muitas vezes, corrompida. Né? Ótima observação. Ótima observação. Eu acho que cabe as duas, acho que suas duas hipóteses se completam, principalmente a segunda. Porque chegou um ponto, olha só que interessante, o Lovecraft, no fim da vida, ele abraçou as ideias de um intelectual norte-americano que chegou a ser candidato em eleições, que defendia uma espécie de socialismo autoritário. Ele, no fim da vida, abraçou o socialismo. Uma versão autoritária, claro, mas abraçou. Quer dizer, ele também percebeu, mesmo que ele não tenha admitido, mas ele percebeu um certo mal-estar na sociedade industrial americana que ele percebeu que não dava mais. Né? Aquilo lá estava muito problemático. Né? Então, realmente, em parte, também podemos dizer que era uma espécie de desafogo, porque será o fim, realmente, das instituições da cultura. Mas, por outro lado, né? Bom, mas será o caos. Mas será que será tão ruim destruir essa cultura deturpada? Né? Exatamente. É um questionamento que a obra dele levanta. Eu gostaria de aproveitar o seguinte. Daqui a pouco, eu gostaria de pedir para que vocês que estão assistindo mandassem também perguntas para o Caio, aproveitar que ele está aqui. Né? E para fazer uma prévia, já disse, eu gostaria de colocar uma questão que veio aqui no chat. Por favor. Da minha amiga Vanessa. Há alguma análise da simbologia junguiana por trás desses mitos? Bem, Vanessa, sim. Há análises junguianas, exatamente, eu não sei, mas há análises psicanalíticas muito boas, tá, da obra do Lovecraft. Tá? Já é um tanto lugar comum estudar o Lovecraft. Por exemplo, tem uma coletânea de ensaios, estudos sobre a obra dele, muito boa, chamada, não tem edição em português, 4 décadas de crítica, né, estudos da obra do Lovecraft. Tem desde o artigo lendário do Edmund Wilson, do fim dos anos 40, que ele destrói o Lovecraft, tá? A estudos marxistas. E ali no meio, há alguns estudos psicanalíticos, mas que seguem a escola freudiana, né? Que exploram como o chamado mal-estar da cultura, né? Que é o nome de um livro do Freud, né? Como nós sabemos. E como as forças do inconsciente se insinuam na obra dele. Tá? Agora, falando sobre o Jungiano, eu também tive que usar psicanálise, o texto de psicanálise para a obra dele, e usei psicanálise junguiana, porque os estudos do Jung sobre os mitos são bastante úteis e pertinentes. Então, existem sim. Muito bons. Uma coisa que eu gostaria de perguntar também é o seguinte. Nós sabemos que Lovecraft escrevia inúmeras cartas, ele tinha uma correspondência monstruosa, né? E ele se correspondia com outros autores, como você frisou. Ele colaborava também com outros autores e tomava ideias também de outros autores. Mas a partir do momento que ele morreu e que outras pessoas passaram a olhar para a obra dele, né, e a gente começa a ver uma apropriação dos temas dele, você acha que houve fases em que determinados períodos trataram a obra dele de uma forma diferente? É possível mapear um pouco isso? Olha, sem dúvida. Sem dúvida. É possível mapear. Tá? Esse mapeamento, tá? Eu vou ser honesto, não estou muito a par assim, dessas fases, mas elas existem. Não estou muito a par assim, qual foi a escola dominante, qual foi a área do conhecimento dominante que foi aplicar. Houve um momento que a psicanálise dominou, houve um momento que o estruturalismo dominou, tá? Mas houve sim, sem dúvida. A obra dele, óbvio, né? Foi lida de maneiras um tanto diferentes em cada década. E agora a gente vê, né, como que a influência Lovecraftiana está surgindo. Primeiro, a gente tem o cinema, né, como um grande, digamos, um aproveitador, né, da temática dele. Nós temos o Stuart Gordon, né, depois empresas surgindo para fazer como se fossem filmes mudos, que teriam sido supostamente filmados na época em que ele era vivo, né, que são coisas maravilhosas, com claymation, com animação stop motion. A gente tem
um projeto do Guilherme Del Toro, que infelizmente não saiu, de filmar nas Montanhas da Loucura. Que eu espero, vou ser honesto, minha opinião é tanto polêmica, nunca saia. Depois eu falo por quê. Por que não? Pode aproveitar. Pelo seguinte, eu falei a mesma coisa quando o meu livro foi alguns meses depois de ser lançado. Eu dei uma entrevista para um jornal de Salvador, Caderno de Cultura. E o cara perguntou isso, o jornalista, e eu falei, olha, eu tenho expectativa nenhuma, espero que não. Ele, por quê? Pelo seguinte, você sabe quem estava envolvido naquilo? Quem estava envolvido? Quem ia comandar, na verdade, o processo? Spielberg. O James Cameron seria o produtor. Ah, é verdade. O Cameron, que na minha opinião, na minha medíocre opinião, fez 2 dos filmes mais maniqueístas e bestas dos últimos 20 anos. Sim, eu estou falando de Avatar e Titanic. Não suporto nenhum dos dois. E sabe quem seria o protagonista? E é sabido que o filme que ele faz, que ele participa, ele mete demais o bedelho na produção. Tom Cruise. O Tom Cruise seria o herói da adaptação e óbvio que teria uma mocinha para ele salvar das garras dos monstros. Coisa que não... Show-offs. coisa que nós sabemos. Então, entre fazer um filme assim e não fazer, deixa ali quieto, não faça. Eu tenho que concordar. Bom, depois a gente viu também algumas obras que não eram explicitamente inspiradas por obras do Lovecraft, como, por exemplo, aquela coletânea de contos que se transformaram no Necronomicon, 3 histórias. Mas, por exemplo, A Beira da Loucura. A Beira da Loucura, que é uma homenagem ao Lovecraft. Exato, não é uma obra dele. É uma homenagem. Mas, filme excelente, por sinal. Né, se você for ver, o Carpenter fez esse filme com uma toada muito Lovecraftiana. E agora, né? Porque hoje nós temos inúmeros videogames, né, nós temos inúmeras HQs, nós temos, inclusive, na Chaos Magic, né, você tem gente como Phil Hine, que escreveu Pseudonômico, nos quadrinhos nós temos o Alan Moore, que perdeu num táxi os originais de uma obra dele, que depois foi publicada só como rascunhos, né, que mesmo assim é uma coisa interessante. Nós temos Providence também, que saiu, né? Acabou de sair, Providence. E o que mais, né? Você tem essa influência dele no ocultismo, nos quadrinhos, no cinema, nos videogames. O que a gente pode apontar hoje como um legado dele, na cultura pop até, né? Não é mais algo da literatura de gênero, né? Ou do cinema de gênero. Ele chegou até virar... Você tem gorrinhos de neve com tentáculos na boca, você tem bichinhos de pelúcia, o quitulinho de pelúcia. Exato. Então, Shoggothzinho de pelúcia. Então, ele já se apropriaram dele de tal forma que ele se torna parte dessa cultura mainstream, ou ainda é algo também mais relegado assim aos meios mais literários? Ele foi totalmente incorporado pelo mainstream, completamente. Você tenta se manter atualizado, você tenta acompanhar tudo que sai, adaptação direta, inspirado, que cita, é de enlouquecer. Por exemplo, uma coisa que eu fazia regularmente, que eu desisti, não faço mais com regularidade, assim, tem sites que listavam isso, que apontavam todas as bandas, os músicos, grupos, principalmente de heavy metal, que, ou pelo menos uma música, era menção direta ao Lovecraft, ou uma obra dele, ou se não o título do disco, o disco todo. Metallica. Não, Metallica é o mais conhecido. Fields of the Nephilim. Fields of the Nephilim. Chegou um ponto, repito, que eu desisti, não dava mais para acompanhar. Eu ia só fazer isso no meu tempo livre. Existe uma banda chamada Lovecraft. Existe. Na verdade, então, o A.G.P. Lovecraft foi um grupo dos anos 60, norte-americano, que fazia um rock psicodélico folk muito bom. Inclusive, né, quando as pessoas ficam sabendo, os neófitos em Lovecraft, nossa, deve ser um som pesado, um som muito macabro, vai ouvir. Pô, mas que coisa chata. Não, é muito bom para quem gosta de rock psicodélico. Mas não tem quase nada a ver. Só tem 2 músicas que tem título de conto do Lovecraft. Né? Mas voltando. Então ele foi totalmente incorporado sim pelo mainstream. Completamente. De uma maneira assim que você rastrear todas as influências dele, tudo que ele inspirou, ele inspira, mesmo de maneira indireta,
eu diria que é impossível para uma pessoa só. Entendi. Olha, chegou uma pergunta aqui do meu amigo André também. Qual a relevância da obra de Lovecraft atualmente, a seu ver, Caio? A relevância para mim é a seguinte, como eu falei no começo, quanto mais a humanidade se fica desencantada consigo mesmo e com o cosmos, quanto mais o mal-estar da condição humana fica evidente, né? Quanto mais aquela coisa que é, vamos dizer, uma tara da cultura ocidental. A cultura ocidental é fascinada pela ideia de decadência, de crise e destruição. Né? Ela é obcecada com a ideia da própria destruição, né? É fato, desde a antiguidade grega. Quanto mais isso se torna problemático, mais o Lovecraft ganha sentido e fica popular. Então, para mim, não é acaso que ele tenha se tornado tão mainstream, sabe? A cosmovisão dele, sabe, diz algo para o momento que nós vivemos, expressa alguma coisa. Então, para mim, a relevância dele é essa. Tá? O mal-estar que ele transmite tem tudo a ver com a época que nós estamos vivendo, com o mal-estar que nós vivemos hoje. Ok, André? Uma coisa que eu gostaria de aproveitar o gancho para perguntar é: quem quer conhecer Lovecraft no Brasil? Tá. Nós sabemos que existe uma obra, a primeira obra dele, se não me engano, é Aquilo que Sussurrava. O que Sussurrava nas Trevas. Sussurrava nas Trevas. E, inclusive, era para ele ter chegado. A gente tem uma cópia a caminho que esse vai livro ficar disponível aqui no sebo. Eu gostaria de mostrar, mas infelizmente nem todo mundo manda tão rápido. Esse assim, livro é raríssimo. Esse livro é o santo grau dos colecionadores de Lovecraft no Brasil. Teremos um aqui. Certo. Nós sabemos, né, pelas nossas compras, é claro, nós temos a Francisco Alves, nós temos Clock Tower, nós temos a Edra, nós temos agora até a Nefelibata, que nós temos aqui uma edição artesanal, foi feita com 4 contos do Lovecraft, né, com a costura manual, que foi uma de 2 obras que a Nefelibata lançou. A primeira de poesia, né, Os Fungos de Yuggoth, e essa, a música de Eric Zahn. Essa eu ainda não li, essa edição. Os Fungos de Yuggoth, eu tenho a edição da Nefelibata, recomendo, é muito boa. São edições lindas, né? Nós temos a Iluminuras, né, que entrou também, fez uma coleção bastante bem cuidada. Nós não temos muitos exemplares aqui, porque Lovecraft chega na loja e desaparece. A LPM Pocket também tem lançado algumas coisas, né? E uma editora pequena que lançou algumas coisas e acabou depois praticamente sumindo, foi a Campanário, né, que lançou obras bem simples, o cara meio de paradidáticos, mas as obras ficaram raras. Eles planejaram 8 volumes, saíram 2 ou 3, se eu não me engano, e depois a editora sumiu do mapa. E nós temos também assim, biografias deles saindo, né, coletâneas bem recheadas, saindo Kickstarters, né, Kickstarters na verdade, né, sendo produzidos. E o que você poderia também trazer assim de outras obras que estão sendo produzidas hoje? Tem um pessoal, né, que continua fazendo esses crowdfundings, né? Sim. Bom, há um livro que vai sair, que a campanha já se encerrou, né, uma campanha no Catarse, mais uma coletânea do Lovecraft, que deve sair em março. Todos os contos do Lovecraft, não incluem as novelas, tá? Não incluem os poemas, todos os contos organizados tematicamente, tá? Que o ex-editor da Edra, que capitaneia essa produção, tá? Um pessoal que pesquisa o Lovecraft no Brasil faz a tradução, a revisão deve sair em março, né? Vejamos qual mais é. Você já citou, né? Contos Reunidos do Mestre do Horror Cósmico, exatamente. Nós até divulgamos aqui na nossa página do Facebook para ajudar o Catarse. Esse não foi o primeiro, né? A Clock Tower, então, no fim de 2011, por volta de 2012, lançou também uma coletânea dele, né, que eu participei. Eu revisei alguns dos textos, fiz a revisão da tradução, revisei o estudo biográfico, participei desse. Essa coletânea da Edra, que é um ótimo ponto de entrada. Agora você falou sobre quem está pesquisando, gostaria de citar, então, indicar alguns outros pesquisadores. Bom, eu não fui o primeiro a pesquisar o Lovecraft no Brasil, tá? Até onde eu consegui rastrear, a primeira pessoa a fazer um estudo acadêmico do Lovecraft no Brasil, um mestrado, foi uma garota em Campinas, né, que estudou o medo e o horror.
na obra do Lovecraft. A dissertação deve estar disponível nos bancos de teses digitais de universidades públicas, né? O meu foi o primeiro a se tornar livre. Mas há outros, assim, vamos dizer que o círculo Lovecraftiano está crescendo no Brasil muito também, não só então em termos da cultura popular, puramente, estudos acadêmicos também, né? Então, eu vou citar alguns pesquisadores que eu não conheço, infelizmente, nenhum deles pessoalmente, mas estou em contato com eles há tempos, que estão fazendo um ótimo trabalho. Há o Daniel Dutra, do Rio Grande do Sul, que fez um doutorado sobre Lovecraft, que ele estuda os aspectos políticos da obra de Lovecraft, né? Significados sociais e políticos. Ele fez um estudo muito bom. A Luciana Minuzzi, também lá do Sul, que ela está fazendo mestrado sobre Lovecraft, né? Inclusive ela participou de uma mesa redonda sobre literatura fantástica e levou um livro lá. Eu agradeci. E a Natália Scotuzzi, que estuda em Rio Claro e também está pesquisando a obra do Lovecraft. E há alguns artigos em revistas acadêmicas, não projetos de pós-graduação, que sempre aparecem aqui e ali. Mas esses 3 autores, eu recomendo vocês procurarem a produção acadêmica deles, que eles estão fazendo um trabalho muito interessante. Se você me permite, eu gostaria de acrescentar um, que é o Alcebiades Diniz, que produziu um doutorado sobre literatura pulp e incluiu o Lovecraft quase como um fio condutor, né, para esse estudo dele. Ele fez esse estudo na Unicamp, se não me engano. Uma coisa que eu gostaria de perguntar também é o seguinte, eu gostaria de aproveitar que a gente está também com um convidado aqui, porque um dia antes da nossa inauguração, o Ramiro veio, comprou um livro do Caio, e aí quando eu contei para ele que, exatamente, quando eu contei para ele que você vinha, ele conversou com a gente e ele gostaria de fazer uma pergunta para você. Então, como eu não sou muito do universo dos livros, mas eu gosto muito de mangás e eu gosto muito de videogames mesmo, o fato de eu ter conhecido Lovecraft é pela influência dele em tudo da cultura pop, como quando ele perguntou sobre a parte de mainstream, Lovecraft está em tudo. E eu acho que grande parte dessa presença do Lovecraft em quase todo tipo de obra de arte que sai hoje em dia é pela, como ele tinha dito, pela nossa fixação com a decadência, né? Mas eu acho que tem muito a ver, eu acho que a beleza disso tudo, porque a gente fala que o Lovecraft a gente trata como horror cósmico. Só que o terror em si, na sua essência, não é necessariamente, nos dá medo, não por ser uma coisa que a gente não quer, se você parar para pensar. A gente visa tudo aquilo que a gente vê numa obra. A gente vê aquilo, eu acho que o nosso medo é daquilo ser algo que a gente acha bom, mas que, assim como exatamente os pontos dele, se acontecesse, quebraria tudo que a gente tem e a gente ficaria sem nada. Nesse caso, dá para perceber que, você acha que dá para criar um paralelo, criar uma ligação, entre a decaída do próprio Lovecraft com o jeito que ele faz a sua narrativa? Porque se você parar para pensar, como você falou, que ele começou a cair, ele começou a sair daquela bolha que ele vivia, certo? Ele começou a sair para fora, ver que aquilo que ele pensava era insignificante, conforme ele foi crescendo, foi ficando cada vez mais insignificante, e sempre tinha alguma coisa acima. Você acha que isso você acha que isso é o que se dá, o que faz Lovecraft hoje ser tão presente nas obras de arte e foi o que fez ele ser tão reconhecido hoje em dia pelo fato de ser uma coisa que todo mundo pensa, mas a gente nunca chega a se questionar como ele fez nas obras? Você quer só resumir a primeira pergunta, só para quem não conseguiu ouvir? Tá, então a pergunta do Ramiro foi se esse horror, né, se o fascínio do horror, né, que isso é sabido há tempos, né? O horror fascina também por conta das possibilidades daquilo que nós, né, o ser humano deseja e não admite que deseja. Exatamente. Então, como eu falei, né, a obsessão com a própria destruição da cultura ocidental, que nega isso, mas ao mesmo tempo é fascinado, obcecado com a ideia de decadência, né, e destruição. Então você perguntou se parte do fascínio do Lovecraft tem a ver com isso, e se o fato dele ter saído daquela bolha que ele vivia, ter expandido a visão de mundo dele, contribuiu para essa
vamos dizer, evolução da obra dele? Alavancamento, né? É. Fez hoje ele ser Olha, você levantou uma questão bem interessante, porque o Lovecraft, você percebe, né, que a escrita dele, o estilo dele no que diz respeito sobre a descrição, a apresentar os personagens, os cenários, as criaturas, sofreu uma mudança. Assim, fazendo uma divisão bem grosseira. É uma primeira fase da obra dele, que é a fase que ele foi mais influenciado pelo Clark Ashton Smith e pelo Lord Dunstan. Ele foi muito influenciado por eles, inclusive no que diz respeito à estilística, ao uso de adjetivos. Ele já foi acusado mais de uma vez, com razão até, dele ser muito pesado na adjetivação, né? O texto dele ser muito pesado, repetitivo. Foi influência pesada desses dois. E que quando ele descreve as criaturas nessa fase, ele escreve que lá o inominável, não dá para descrever, é uma coisa tão horrível que é impossível. Aí a segunda fase, que seria a fase mais científica, que ele cai para a ficção científica, mas seria aquela weird fiction, que é a fase que começa com The Call of Cthulhu, e depois vai para Sombras Perdidas no Tempo e Montanhas da Loucura. Ele descreve as criaturas, os cenários com uma precisão. Ele continua sendo muito pesado na descrição, muito, vamos dizer, adjetivista, com muito adjetivo, mas agora é de uma precisão tremenda. Por exemplo, quando encontra os cadáveres dos grandes antigos nas Montanhas da Loucura, ele gasta algumas páginas para descrever a criatura com uma precisão de um paleontólogo, eu diria assim, né? Então, cada tentáculo, cada apêndice, sim. formato. Então eu acho assim que você levantou uma questão bem interessante. Acho que realmente procede, né? Eu teria que pensar como isso influencia os outros elementos, mas acho que procede sim. Eu gostaria de colocar duas informações que vieram aqui no chat também, da Milena Marinho. A respeito das editoras que estão disponibilizando o Lovecraft, ela falou que a Dark Side Books prometeu alguns lançamentos ainda para este ano. E a respeito das bandas, né, ela colocou também Iced Earth e Merciful Fate, e também tem essa Alkaloid. Eu colocaria também outras, como Guardian of the Light, e enfim, são muitas menções mesmo. Nós temos até, como ele falou, listas, né, de sites listas de bandas que mencionam Lovecraft. E agora, antes de eu partir para a próxima pergunta, eu gostaria só de colocar aqui uma outra pergunta que apareceu, do Paulo, né? Gostaria de saber vossas opiniões a respeito de adaptações visuais da obra de Lovecraft, uma vez que o cerne de suas narrativas está nas descrições. Sumiu aqui, não sei. Tem aqui um pedacinho a mais, mas será que dá para ver aqui? Sim. Tem que... Vamos lá. Bom, as descrições que mesmo quando detalhadas ainda é difícil, se não impossível de se visualizar, no âmbito desse serviço ao Lovecraft tentar adaptar suas obras do cinema. Tá, obrigado, Cláudio. Bom, vamos lá, Paulo. Primeiro vamos por ordem. Milena, pois essa história que a Dark Side Books vai lançar a obra dele, que ela prometeu fazer a melhor adaptação, a edição mais bem cuidada até hoje no Brasil, já tem vários meses, né? Até agora esperamos que saia. Eu acho que esse ano não sai mais. Tá. Quero agradecer, Milena, que você indicou essa banda Alkaloid, que eu nunca ouvi falar, vou procurar. Obrigado pela indicação. O Iced Earth e Merciful Fate, eu já sabia que eles têm músicas que falam do Lovecraft. Vou procurar essa banda Alkaloid. Sobre a pergunta do Paulo. Olha, Paulo, eu não acho que é um desserviço a obra do Lovecraft se os realizadores, o roteirista, o autor, são fiéis ao espírito da obra dele. Então, por exemplo, aquele filme que nós citamos aqui, A Beira da Loucura, do John Carpenter, que não é uma adaptação do Lovecraft, é uma homenagem ao universo dele. O personagem, o escritor que desapareceu, que eles procuram, é calcado no Lovecraft. A obra do cara é claramente um pastiche do Lovecraft, é uma homenagem excelente. Tá? Então, eu acho que é uma questão do talento de quem adapta, tá? E se também ele tem liberdade de fazer aquilo que quer, né? Por exemplo, repito, por isso que eu espero que essa adaptação do Del Toro nunca saia, porque será uma coisa tão cara que o estúdio vai meter tanto a mão que vai se caracterizar, né? Então, não acho um desserviço, desde que seja fiel ao espírito da obra. Perfeito. Gente, a gente chegou aqui a 1 hora de programa aqui, de entrevista, né? Eu tenho aqui uma última pergunta do nosso amigo Floyd, nosso sócio aqui do Clube Sidra.
Eu queria que o Caio pontuasse quem será os guardiões da obra, quem carregaria a tocha daqui para frente, quem são os grandes escritores modernos, contemporâneos, que poderiam carregar essa tocha, carregar essa criação do Lovecraft para as próximas gerações, ou seja, pegar de onde o Lovecraft deixou e seguir em frente com alguma coisa, não continuar a obra dele, mas usar as influências da obra dele e seguir em frente. É isso que eu ia usar, perguntar, aliás, é isso que eu iria perguntar. Você está perguntando alguém que continuou os cenários dele ou influenciado, né? Influenciado. Então vamos lá. O Ramsey Campbell, sem dúvida, que está vivo, está produzindo, tá? Sem dúvida o Ramsey Campbell, não o principal, mas o primeiro. Essa chamada Weird Fiction está fazendo um grande serviço para a obra do Lovecraft de uma maneira indireta, porque o espírito da obra dele, essa ideia do horror cósmico e esse sincretismo de fazer literatura fantástica, sem se preocupar, isso é ficção científica, é fantasia, é terror, vou ter uma criatura tal, qual a origem dessa criatura? Vamos me preocupar com uma origem biológica, uma origem dentro das regras da ciência ou da magia? Sem dúvida, os escritores de Weird Fiction, principalmente o China Miéville, né, que já admitiu a influência do Lovecraft. Outro cara que foi influenciado por ele, você percebe aqui a influência sim, Neil Gaiman, sem dúvida, que inclusive, né, fez até um conto excelente, né, explorando o universo do Lovecraft, um estudo em Esmeralda, né. E outro conto que ele fez que eu, de um certo ponto de vista, acho um conto divertidíssimo, o conto Eu Cthulhu, vocês já devem ter lido, que ele é o Cthulhu em primeira pessoa narrando a infância dele. É um conto muito, muito divertido. Deve ter saído daí o Cthulhinho, deve ter saído daí o Talvez. O Stephen King também. O Stephen King, né, por mais que, né, ele sofra restrições da crítica mais especializada, dos críticos mais acadêmicos, né, ele é um continuador importante da obra. Não se pode negar a importância dele como continuador de certas ideias do Lovecraft. E sem querer dar spoiler, né, mas para quem já leu o Neonomicon do Alan Moore, existe também aí uma referência também sobre o que vem depois, né, o que seria um próximo passo, né, nessa mitologia Lovecraftiana. Se vale como um adendo também, o cara que eu falei para você, o Junji Ito, basicamente, ele trabalha no ramo mais da literatura dos mangás, mas o cara, qualquer conto que você lê dele, parece que você está lendo um conto do Lovecraft. Eu gostaria então só de colocar aqui algumas informações que chegaram, né? O André está falando que o Lovecraft teve uma imensa influência no ocultismo ocidental, particularmente com o inglês Kenneth Grant. Existem ordens esotéricas que cultuam os deuses antigos, né? Sim, inclusive eu recomendo o Phil Heine, autor do Pseudonomicon, para quem curte Chaos Magic. É uma loucura você imaginar um sistema de magia calcado na mitologia Lovecraftiana, em que você sai na rua e olha as árvores como se fossem entidades antigas. É uma loucura, é uma mistura de LSD com Lovecraft e magia do caos, assim, é delicioso. E gostaria também de colocar aqui, chegou mais uma, deixa eu ver se eu encontro aqui. Videogames, Isso, uma recomendação que eu não estou vendo aqui. Achei. Bloodborne. E aos que jogam videogame, indico Bloodborne. Possivelmente o melhor jogo com influências tão diretas dele que já foi criado. Está tudo lá. Esse veio do Anderson do patrocínio. Qualquer um dos jogos da Soul Series, que é do Bloodborne, qualquer um deles, porque a From Software pegou muita coisa. Tanto que tem vários personagens, tanto no Bloodborne, mas até no Dark Souls 1, que são... Você olha e eu não vou dar muito spoiler, mas você vai perceber as referências a personagens da mitologia Lovecraftiana também. Perfeito. Okay. Gente, agradeço demais cada um de vocês que participou, que assistiu, que compartilhou, que deu like. Esse é o nosso primeiro vídeo ao vivo. Essa experiência foi assim, extremamente importante pra gente, vocês estão vendo isso nascer, né? Então agradeço de coração mesmo pelo Sebo, né? Pelo Floyd, pelo Morpheus também, que estão aqui ajudando na parte logística, que estão aqui vibrando às vezes com algumas perguntas e com algumas respostas. Obrigado pelo fornecimento contínuo da cerveja. Lógico, né? E Caio, principalmente agradeço, e eu, né, Cid, que eu aceite aí o nosso convite. Mais uma vez agradeço o convite, tá? Foi uma honra mesmo fazer isso, foi muito legal falar da obra do Lovecraft, é sempre muito legal falar da obra dele, tá? Agradeço aos que mandaram perguntas, aos que fizeram indicações, tá?
Não. Perfeito. Olha, espero que em breve a gente tenha aí a oportunidade de conversar de novo. Novo sobre outros temas. Exato, exatamente. Também. Gente, obrigado. A gente está encerrando obrigado, então pessoal. aqui esse primeiro vídeo ao vivo. Né, agradeço ao Ramiro também que veio aqui. Obrigado, Sem Ramiro. carne e osso, fazer as perguntas dele, né? Ele, dessa vez a gente está fazendo um teste, né? Que a gente não gostaria de chamar muita gente para cá, porque a gente não saberia como seria a infraestrutura para comportar isso. Então nós trouxemos uma pessoa que um dia antes comprou o livro do Caio, eu falei, perfeito, ganhou o Golden Ticket ali. Então, obrigado mesmo, a gente está encerrando e conto com vocês nas próximas. Tá bom? Um abraço. Um abraço, boa noite. Por enquanto é só, pessoal. É hora de dar tchau. A gente não sabe como é que encerra isso, a gente vai ficar aqui agora o resto da noite. Vai lá, Floyd. Falta ter um Faz grito sua assim, mágica, Pepsi mano. Drive, sabe? Aperte os botões.